pessoal, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula de concordância nominal e verbal. Antes de falar desse assunto propriamente dito, eu gostaria de dizer que o tema concordância nominal e verbal é um tema bastante complexo, profundo, abstrato, que até os próprios gramáticos têm algumas opiniões divergentes. Eu sugiro que vocês peguem uma gramática, qualquer delas que você tenha na sua casa, e dê uma olhada no sumário. Cheguem lá no tópico concordância nominal, concordância verbal. Vocês verão o quanto é complexo, quanto é profundo, quantos temas, quantos exemplos tem. Nós aqui hoje vamos trazer alguns exemplos para vocês, mas quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, é bom que dê uma olhada em uma gramática, ok? Vamos lá? Concordância nominal é a relação entre palavras que garante que os substantivos concordem com artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Veja um exemplo. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Observem como aí nós temos o pronome estas concordando com o substantivo obras, que está concordando com adjetivos maravilhosas e esquecidas. Observem essa concordância nominal, é uma concordância entre os nomes, né? Uma relação que foi estabelecida entre os nomes. Então, eu trouxe algumas regras para vocês. Vamos começar com a regra do é bom e é proibido. Quando eu vou ter essas expressões sendo alteradas ou não? Com sujeito sem elemento determinante, essas expressões ficam invariáveis, elas não vão mudar. Então, elas vão continuar é bom e é proibido. Por exemplo, é bom plantação de erva cidreira para afugentar formigas, para espantar formigas. É proibido entrada de pessoas estranhas. Porque aqui neste caso, mesmo usando plantação, mesmo usando entrada, que são palavras do feminino, a gente mantém a expressão no masculino, é bom, é proibido, justamente porque não tem elemento determinante. Ela está ali sozinha. Então, nós mantemos a palavra no masculino. Quando nós temos um elemento determinante, no caso aí, que nós temos um exemplo feminino, aí sim essas expressões vão sofrer alteração. Então vamos lá. É boa a plantação de erva cidreira para afugentar formigas. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Percebe que tem o artigo? Percebe que tem esse artigo no feminino e esse sujeito está acompanhado desse elemento determinante? Aí, neste caso, vai concordar com a expressão no feminino. É boa a plantação, é proibida a entrada, ok? Um outro exemplo de concordância nominal acontece com as palavras incluso, anexo e obrigado. Essas palavras concordam geralmente com o nome a que se referem. Por exemplo, obrigada, disse a professora. Anexa segue a fotocópia. Anexa a fotocópia. Evitem a expressão em anexo. Lembrem que eu falei no começo da aula para vocês que alguns gramáticos se divergem em algumas opiniões? O em anexo é uma delas. Por isso que eu sempre falo para os alunos, não usem em anexo, usem anexa ou anexo, ok? Seguem inclusos os documentos solicitados. Mesma coisa, então são palavras que vão concordar com o nome a que se referem, né? Inclusos aí está concordando com os documentos, certo? Vamos lá, a palavra bastante e meio. Eles falam bastante, a melancia estava meio estragada. Neste caso aí, as palavras são invariáveis. Por quê? Porque são advérbios. Eles falam bastante, a melancia estava meio estragada. Tanto bastante quanto meio aí são advérbios, então elas não vão mudar, elas são invariáveis. Elas vão sofrer uma variação quando elas se tornam adjetivos ou numerais. Por exemplo, fizeram bastantes perguntas sobre o assunto. Aí, nesse caso, bastante é adjetivo, aí vai sofrer alteração para o plural.
bebeu meia garrafa de cerveja. Neste caso, a palavra meia é metade da garrafa de cerveja, é um numeral. Então vai sofrer alteração e vai concordar aí no feminino com garrafa, ok? Bom, vimos até aqui então o conteúdo de concordância nominal. Vamos começar agora o estudo da concordância verbal. O que é, na verdade, a concordância verbal? É a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. É muito bacana, se vocês puderem, baixar um aplicativo de conjugação verbal no celular de vocês. Tem de variados tipos, tem gratuitos, tem pagos, aí é uma questão muito pessoal, mas é importante porque ajuda bastante na composição de uma frase quando você quer ou não fazer a concordância verbal da sua sentença, ok? Muito bem, eu trouxe para vocês alguns exemplos de concordância verbal. Vamos pensar no coletivo. Quando eu uso, por exemplo, o cardume escapou da rede. Obviamente, a palavra cardume, ela está no singular. Então, o verbo ficará no singular também. É diferente de eu falar, os peixes escaparam da rede. Como o peixe está no plural, o verbo vai para o plural. Então, quando eu tenho coletivo, eu sempre uso o verbo no singular, ok? Com a expressão um dos que. É muito comum as pessoas se confundirem com a expressão um dos que. Por exemplo, Martinho Lutero foi um dos que lutou para que houvesse mais paz. Martinho Lutero foi um dos que lutaram para que houvesse mais paz. Neste caso, o uso do verbo no singular ou no plural vai ser facultativo. Vai depender da ênfase que o locutor, que o produtor do texto quer dar, certo? Com nomes de lugar. Imaginemos assim o nome de um livro, Os Sertões. Os Sertões é bonita. Por que o verbo está no singular? Porque Os Sertões é o nome de uma obra. Então, a obra Os Sertões é bonita. A palavra obra está aí nessa frase subentendida, ok? Os Estados Unidos, nome de país. Os Estados Unidos são grandes. No caso, está concordando com o artigo os, certo? Os Estados Unidos são grandes. Algumas expressões como mais de, menos de, cerca de e perto de. São expressões que também causam uma certa confusão quando as pessoas vão escrever seus textos, seus e-mails. Então vamos lá. Quando o sujeito for iniciado por essas expressões, mais de, menos de, cerca de e perto de, o verbo vai concordar com o numeral que vier imediatamente à frente. Por exemplo, mais de uma criança se machucou no brinquedo. Menos de 10 pessoas chegaram na hora marcada. Menos de 10 pessoas chegaram na hora marcada. Cerca de R$200 mil foram roubados. Mais de uma pessoa também é uma outra expressão também que causa um pouco de confusão, de frisson na hora de escrever. Então, por exemplo, mais de um cineasta realizou este filme. Mais de um jogador teve contusões. Então, você sempre vai manter, no caso de mais de um, como é um, o verbo no singular, certo? Bom, nós vimos agora o estudo de concordância nominal, inicialmente, e na sequência concordância verbal. Vou ficando por aqui e até a próxima!